Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, vamos falar sobre radiciação. Galera, assunto bem tranquilo, alguns acham que é um pouco difícil, mas não, é bem tranquilo. Nós vamos procurar aqui detalhar com muito cuidado o passo a passo de como você resolve uma raiz. Tranquilo? Beleza? Vem comigo então, galera. Olha só. Então, nossa aula, radiciação. E o que nós vamos falar nesta aula envolvendo esse assunto de radiciação, galera? Ó, na aula de hoje, nós vamos, claro, obviamente, conceituar o que é uma radiciação, dar a nomenclatura de cada componente que constitui essa radiciação. Nós vamos ver radiciação envolvendo expoentes fracionários, né? Nós vamos falar sobre as propriedades, isso aqui é muito importante, porque na medida que você domina as propriedades da radiciação, facilita a resolução de alguns exercícios. Nós vamos também fazer operações com radicais, as operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação, divisão, e vou dar o passo a passo dos cuidados que vocês terão que tomar ao fazer essas operações. E como de praxe, encerraremos nossa aula resolvendo sempre alguns exercícios de bancas aí, das mais diversas bancas que já cobraram esse assunto. Tranquilo? Beleza, galera, vamos que vamos então, falando sobre radiciação. Professor, no meu concurso não apareceu a palavra radiciação, apareceu a palavra radical. Então, às vezes, a banca pode usar essa nomenclatura, falar assim, operações com radical ou simplesmente radical. Tá? Então, é a mesma situação. Tá? Quando falar só radical, indica que nós temos que fazer operações envolvendo a radiciação. Beleza? Então, o que é a radiciação? Galera, na aula de potência, nós vimos o conceito que potência é a multiplicação de bases iguais, onde o expoente indica quantas vezes essa base tem que ser multiplicada por ela mesma. Isso na nossa aula de potência. Na aula da radiciação, o que nós vamos aprender? Primeiro, que a radiciação é uma operação inversa da potenciação. Como assim, professor? Operação inversa. Vamos entender. A potência é o produto de bases iguais no qual o expoente indica quantas vezes eu tenho que multiplicar essa base por ela mesma. A radiciação é o valor que tem que ser multiplicado por ele mesmo uma certa quantidade de vezes indicada no índice desse radical. Então, por isso que ela é uma operação inversa. Na potência, eu te dou a base e dou o expoente, quantas vezes ele tem que ser multiplicado por ele mesmo. Na raiz, eu te dou o radical, o radicando, que é o valor, que é o resultado da potência. E aí você tem que encontrar qual é o número que multiplicado a quantidade de vezes indicada no índice é igual àquele valor que está dentro do radical. Por isso que é chamada de operação inversa. Professor, ainda não entendi. Fica tranquilo. Vamos mostrar aqui agora. Então, eu tenho aqui uma representação de uma radiciação. Primeiro, o símbolo, que é esse símbolo aqui, ó. Esse é exatamente o radical. Esse símbolo aqui é chamado de radical. Aí eu tenho, de acordo com a posição aqui, elementos. Eu tenho aqui o N, eu tenho aqui o A e eu tenho aqui o B. Vamos entender quem é quem aqui. Olha só, o A, esse cara que está aqui dentro do radical, ele é chamado de radicando. Eu tenho o cara N, que é aqui, ó, o índice do radical. E eu tenho
efetivamente aqui o resultado, que é o B, tá? Que é chamado de raiz ou resultado da radiciação, ok? Então, eu tenho radicando, índice e raiz, que é o resultado. O radical é o símbolo, tranquilo? Beleza. Bom, por que a gente fala que a radiciação, então, é o inverso? Por conta disso. Por exemplo, se eu tenho 3 elevado a 2, isso aqui é uma potência. O 3 é base e o 2 é expoente. E o expoente indica quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ela mesma. 3 vezes 3, 9. Tranquilo? Então, o resultado dessa potenciação me dá 9. Quando eu faço raiz quadrada de 9, o que é a raiz quadrada? Observe que quando não aparece o valor do índice aqui, é 2. Professor, o 2 precisa ser colocado? O 2 não precisa ser colocado. Fica implícito. Toda vez que você tiver um radical e não for informado o índice, subentende-se que é 2. Tranquilo? Então, raiz quadrada de 9. Como que eu resolvo isso? Encontrar a raiz quadrada de 9, galera, é encontrar um valor que, multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes indicada no índice seja igual a 9. Então, qual é o número que, multiplicado 2 vezes por ele mesmo, vai dar 9? O 3, a gente acabou de ver. Então, raiz quadrada de 9 é igual a 3, beleza? E isso por quê? Porque 3 elevado a 2 é igual a 9. Tranquilo? É claro que você não vai precisar fazer tudo isso. Estou mostrando só para nós entendermos que trata-se de uma operação inversa. Beleza? Bom, agora que a gente já sabe que radiciação é o inverso da potenciação, vamos aprender a operacionalizar e calcular a radiciação. Vamos lá, então? Cálculo da raiz por decomposição. Primeiro, eu preciso que você entenda que a raiz, quando ela aparecer num exercício, você vai estar diante de 2 situações. Ou essa raiz, ela vai ter um resultado, porque ela pode ser extraída, ou essa raiz poderá não ser extraída. Às vezes não tem uma raiz exata daquele valor que está sendo proposto dentro do radical. Nem sempre nós teremos um radical, um radicando que tenha um resultado específico. Às vezes não vai acontecer isso. Então, trata-se de eu poder desenvolver totalmente ou parcialmente aquele radical. Tranquilo? Então, a primeira coisa que você tem que ter consciência é isso, que nem sempre você terá uma raiz exata. Eu posso ter ou posso não ter. Quando eu tenho, eu calculo a exatidão dela. Quando eu não tenho, eu vou encontrar valores próximos. E aí eu posso continuar a representação ainda com radical. Vou mostrar para vocês. Então, veja bem, vamos supor aqui eu tenho a raiz de 144. O método que nós vamos aprender agora é chamado de cálculo de raiz por decomposição. O que é decomposição? Decompor um valor em fatores primos. Eu vou pegar aquele valor e vou transformá-lo numa decomposição de fatores primos. Como que eu faço isso, professor? Da seguinte forma. O valor aqui é o 144. Então, você vai pegar aqui, ó, 144 e vai fazer aquela paradinha dia. Isso que é decomposição. Como ele é um número par, eu começo dividindo por 2. 144, galera, dividido por 2, 72. Ainda é par. Sempre que for par, eu divido por 2, sim, galera. 72 dividido por 2. Vai dar quanto? 36. É par? É par. Continua dividindo por 2. 36 dividido por 2,
18 é par? É. Divide por 2. 18 dividido por 2, 9. Então, está aqui 9. Agora já não é mais par, não dá para dividir por 2. Se não dá por 2, eu tento por quem? Por 3. Se não der por 3, 5. Se não der por 5, 7. Se não der por 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Eu vou tentando todos os números primos na sequência. Então, 9 dá por 3. Vai dar 3. E 3 dá por 3, dá 1. Quando chegou no 1, para. Aí aqui para. Agora eu vou contar quantos elementos eu obtive na decomposição, agrupando eles de acordo com o índice do radical. Veja bem, olha o segredo. Você vai agrupar de acordo com o índice do radical. No nosso caso aqui, como não apareceu nenhum número no índice, considera-se sendo o 2. Não apareceu nada, 2. Então, eu vou agrupar de 2 em 2. Olha só, iguais, tá? Ó, esse cara com esse vai dar 2 ao quadrado. Esse cara com esse vai dar 2 ao quadrado. Esse cara com esse vai dar 3 ao quadrado. 2 vezes. Tranquilo? Então, eu vou substituir aqui, ó. Eu posso reescrever o 144 da seguinte forma. No lugar dele, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Porque o resultado desse produto é 144. Tranquilo? Então, eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 16, 144. É só uma forma de reescrever o valor de forma diferente. Bom, por que nós fizemos isso? E por que o aconselhamento de agrupar de acordo com o índice? Porque todos os valores que estiverem aqui dentro, cujo expoente for igual ao índice, eu vou tirar fora da raiz. Olha aqui, ó. 2 ao quadrado, aqui é quadrado, sai fora. Então, esse 2 aqui vai sair fora. Então, ele vai ficar aqui, ó, 2. É o primeiro. Agora, esse outro 2 aqui, ó, 2 ao quadrado, também vai sair fora. Vezes 2. Aqui, 3 ao quadrado, expoente igual, ó, corto também. Então, ele sai fora. Conclusão, ficou alguém aqui dentro? Não, eu consegui tirar todos os elementos que estavam dentro do radical. Então, resposta final, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Está aqui, ó. Qual é a raiz quadrada de 144? 12. Ah, professor, eu já sabia de cabeça isso aí, eu sei que 12 vezes 12 é 144. Beleza, pode fazer direto. Eu só estou fazendo nesse formato para mostrar para vocês como que se resolve por decomposição. Caso você não memorize a tabuada, aí você pode optar por essa segunda opção aí de decomposição. Muito embora eu aconselho a todo concurseiro, ele tem que, no mínimo, saber o produto dos 20 primeiros números, o quadrado dos 20 primeiros números. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, até o 20. Por quê, professor? Isso vai facilitar na hora de resolver alguns exercícios, porque você mentalmente já sabe o valor. 18 vezes 18, eu sei que é 324. 19 vezes 19, eu sei que é 381. Então, você já sabe os valores. E isso ajuda na hora de você resolver. Tranquilo? Você ganha tempo. Aconselho a estudar de 1 a 20, pelo menos o quadrado desses valores, tá? Fica a dica aí, galera. Beleza, pronto, está resolvido. Vamos pegar um outro valor aqui, professor, ó, 243. Só que agora é raiz terceira. Raiz terceira de 243. Bom, pelo método da decomposição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor o 243. Então, vamos fazer isso, ó. 243. Vamos fazer a decomposição. Pergunto para vocês, 243 é par ou ímpar?
Professor, é ímpar. Se é ímpar, eu não posso dividir por 2. Só divido por 2 quando é par. Então, se não é por 2, eu vou tentar o 3. 243 dá para dividir por 3? Dá, gente. Vai dar 81. Pronto. Agora, eu tento dividir por 3 de novo. 81, dá para dividir por 3? Dá. Dá 27. Beleza. Dá para dividir por 3 ainda, professor? Dá. 27 por 3 dá 9. Dá para dividir por 3 ainda. Dá 3. Dá por 3, dá 1. Pronto. Para aí. E agora? Bom, a dica é, qual é o índice dessa raiz? 3, professor. Então, eu tenho que agrupar de quanto em quanto? De 3 em 3. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui 3 elevado a 3. Professor, aqui não dá. Aqui dá só 2. Aqui só vai dar 2. Bom, então, esse cara não vai ser possível tirá-lo de dentro do radical. Eu só posso tirar quando o expoente for igual. Então, no lugar do 243, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou repetir raiz cúbica de quem? 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. Porque eu não consegui agrupar 3 aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Agora, eu só posso tirar de dentro do radical aquele valor cujo expoente é igual ao índice. Esse primeiro 3, o expoente é igual. Então, ele sai fora. Está aqui, veio para fora. E esse aqui, professor, não dá para tirar, porque aqui é 2 e aqui é 3. Então, eu não posso tirar. Ele continua dentro do radical. Aí, nesse caso, eu posso resolver o valor dele. Quanto que é 3 elevado a 2? É 9. Então, a resposta disso aqui, ó, vai ser 3 vezes raiz cúbica de 9. Tranquilo? E a resposta vai ficar desse jeito. Por isso que eu disse para vocês que terá casos em que nós conseguiremos resolver, encontrar um valor exato, que foi o caso do primeiro aqui, ó, raiz de 144 é 12, e terá casos em que a gente vai ter que desenvolver parcialmente. E nós vamos chegar numa situação onde não será possível, porque não existe uma raiz exata. Tranquilo? E aí eu paro aí. A não ser que o exercício exija a continuidade. E para isso, galera, pode ficar tranquilo. Porque você pensa assim, cara, professor, como que eu vou encontrar raiz cúbica de 9? Não é um número inteiro, professor, é um número decimal. E aí eu vou perder muito tempo até. Fica tranquilo. Se acaso a banca exigir que você dê continuidade, ela vai te dar essa resposta. Vai aparecer bem assim. Considere, dado, né? Admita que raiz cúbica de 9 vale 2, alguma coisa. Então, ele vai te dar o valor. Fica tranquilo. Porque se ele não te der esse valor, as alternativas estarão aqui, ó, desse jeito. Aí você vai encontrar a alternativa correta. Se acaso ele exija um passo a mais, a banca obrigatoriamente tem que te informar isso aqui. Pode ficar tranquilo. Você não precisa ficar perdendo tempo tentando descobrir qual é o valor que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai ser igual a 9. Tranquilo? Beleza? Então fica a dica aí, galera. O desenvolvimento é parcial. Bom, esse método aqui da decomposição, ele é recomendado quando eu tenho raízes de números grandes, né? De números grandes, como eu falei. Porque quando o número for pequeno, galera, a gente já faz direto. Por isso que eu falei que você tem que saber as tabuadas, tá? Você sabendo as tabuadas vai ser bem tranquilo. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Raiz quinta de menos 32. Aí eu chamo a atenção. Professor, o radicando é negativo. Eu aprendi que dentro da raiz não pode ter valor negativo. Galera, você não aprendeu errado. Só que vamos compreender
O que é não pode ter valor negativo? Essa é uma frase incompleta. Eu só posso dizer que dentro de um radical, eu não posso ter um radicando negativo quando eu tiver um índice par. Veja bem, índice par. Se o índice for ímpar, então dentro do radicando pode ser tanto positivo quanto negativo. Professor, mas baseado em quê? Baseado no estudo da potenciação. Vamos recordar aqui a potenciação? Por exemplo, se você tem 2 elevado à terceira e você tem menos 2 elevado à terceira. Olha só, eu coloquei 2 situações aqui de potência. Nós sabemos que a potência é o quê? É a multiplicação da base por ela mesma, a quantidade de vezes indicada no expoente, correto? Beleza, então 2 à terceira é nada mais, nada menos do que 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Como ele é positivo, vai ser tudo positivo. Então a resposta vai ser positiva. Mais com mais com mais com mais é mais. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então 8 positivo. Beleza? Agora o que acontece aqui? Menos 2 elevado à terceira. Isso é igual a menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, 3 vezes. Certo? Agora vamos verificar primeiro o sinal. Vou fazer jogo de sinal. Esse menos com esse menos, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então a resposta aqui é menos 8. Conclusão, gente. Conclusão. Quando eu tiver um expoente ímpar, o expoente ímpar conserva o sinal da base. Conserva o sinal quer dizer, se a base for positiva, a minha resposta será positiva. Se a base for negativa, a minha resposta será negativa. Entendem isso? Expoente ímpar conserva o sinal da base. Isso foi o que nós aprendemos. E se eu tenho um expoente par, por exemplo, menos 2 ao quadrado, então elevado a 2 é um expoente par. Eu tenho menos 2 vezes menos 2. E aí, quando eu faço o jogo de sinal, menos com menos, dá mais. Por isso que eu não posso ter um radicando negativo se o índice for par. Porque sempre que eu multiplico bases negativas uma quantidade de vezes par, a resposta vai ser sempre positiva. Por exemplo, se fosse 4, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais, termina no mais. Então, sempre que o expoente for par, eu vou terminar no positivo. Por isso que não pode ser negativo o radicando quando o índice for par, mas se for ímpar, pode, beleza? Então, eu queria tirar essa dúvida, tá? Para que você não tenha esse mau conceito, tá? Ou esse conceito parcial. Menos 32. Quando você vê se aqui é negativo radicando, você verifica o índice. O índice é par ou ímpar. Se for ímpar, é possível. Se for par, não existe solução. Ok? Bom, aqui é ímpar, então existe. Um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 32. Um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Bom, professor, como que eu descubro isso? Decomposição. 32 por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quinta de menos 2 elevado a 5. O menos 2 elevado a 5 dá menos 32. Conclusão, expoente igual ao índice, resposta menos 2. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Decomposição. Pessoal, só que aí, na medida que você vai treinando isso, vai ficando já meio que gravado. Você já sabe que 2 elevado a quinta é 32, 2 elevado a quarta é 16. O 2 e o 3 são os mais cobrados. Por isso eu aconselho vocês treinarem muito o 2 e o 3.
Raiz cúbica de 64. Bom, raiz cúbica de 64, um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes tem que ser 64. Então, vamos lá. 64 por 2, 32. 32 por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Chegou no 1, para. Certo? Agora, eu tenho que agrupar de quanto em quanto? De 3 em 3, porque é raiz cúbica. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Está aqui, ó. 2 a terceira. Aqui, 1, 2, 3. 2 a terceira. Beleza. Então, você sabe que o 64 pode ser escrito como sendo, ó, raiz cúbica de 2 à terceira vezes 2 elevado a 3. Bem tranquilo. 2 à terceira vezes 2 à terceira. Agora, ó, tudo que tiver expoente e índice igual vai sair fora. Olha o primeiro camarada aqui, galera. Ó, 2 à terceira. Olha o expoente dele, 3. Olha o índice, 3. Então, esse cara corta com esse. Esse 2 vai sair fora. Tá aqui. Vamos para o outro. 2. Expoente 3. Índice 3, corta com... sai para fora. 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Então, está aqui, ó. Raiz cúbica de 64 é o 4. Belezinha? Vamos para o outro aqui. Professor, e se aparecer um número decimal? Raiz cúbica de 0,00008. Como que eu faço? Galera, quando aparecer um número decimal, a dica é a seguinte. Transforme ele para uma fração. Como assim, professor? Olha só, ó. Fração. Como que eu passo um número decimal para uma fração? Por exemplo, 0,25. Transformando um decimal para uma fração. Quantas casas eu tenho que andar aqui para essa vírgula desaparecer? 2. Então, se ela vir aqui para o final, vai ficar 25. Quantas casas eu andei? 2. Então, eu vou colocar 2 zeros. Então, vai ficar 100. Professor, se fosse só 0,9, aí eu preciso andar só uma casa. Então, ia ficar 9. Sobre uma casa, 10. Ah, se eu tivesse 1,375, então ficaria 1.375, porque eu tenho que andar 3 casas para a vírgula desaparecer, e aí eu acrescento 3 zeros, 1.000. Então, sempre vai ser assim. Ou vai ser 10, ou vai ser 100, ou vai ser 1.000, ou 10.000, ou 1 milhão. Vai depender de quantas casas você tem que andar. Tranquilo? Então, usando essa regra de transformação, nós vamos transformar. Eu tenho aqui, ó, 0,008. Eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó, 8 sobre 3 casas, 1.000. 8 sobre 1.000. Raiz cúbica. Galera, em raiz cúbica de 8 sobre 1.000, a gente vai ver daqui a pouco nas propriedades, é a mesma coisa que raiz cúbica de 8 dividido por raiz cúbica de 1.000. É a mesma coisa. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 8? É o 2. Então, raiz cúbica de 8 é 2. E o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 1.000? É o 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1.000. Então, a resposta 2 sobre 10, que representa 0,2. Ou poderia ser 1 sobre 5, se você simplificar em cima e embaixo por 2. Dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui, 2 por 2 é 1, 10 por 2 é 5. Então, você pode representar assim, assim, ou mesmo assim. Tranquilo? Olha só quantos tipos de respostas eu obtive para a raiz cúbica de 0,08. Beleza? Essa questão do formato que você vai deixar, se é na forma fracionária ou na forma decimal, vai depender da alternativa, né? Então, a gente aconselha
olha as alternativas, vê como que estão as respostas dispostas lá, e aí você, obviamente, vai dar o trato necessário. Beleza? Bom, gente, e se eu tiver um expoente fracionário, professor? O que é um expoente fracionário? Fração é um valor sobre o outro. Quando eu tenho um valor sobre o outro no expoente, eu tenho um expoente fracionário. E isso tem uma representação, gente. Quando eu indico um expoente fracionário, eu posso fazer a conversão do expoente fracionário para uma raiz. Basta eu transformar o numerador no expoente e o denominador dessa fração no índice do radical. Ah, como assim, professor? Olha só, A elevado a M sobre N é a mesma coisa que raiz de A elevado com índice N elevado a M. Olha só, o cara que estava aqui em cima, que é o numerador, se tornou expoente do radicando. O cara que estava embaixo, no denominador, se tornou índice do radical. Tranquilo? Então, veja bem, ó, o que estava em cima veio para dentro, o que estava embaixo ficou para fora. A gente usa até assim uma brincadeirinha. Imagine que aqui tenha um sol agindo entre esses camaradas aqui, ó. Como esse cara N está embaixo do M, então ele está na sombra, porque o M vai fazer sombra para ele. O M vai proteger ele. Quem vai pegar sol vai ser o M. Aí quando eu olho para cá, aí eu tenho o radical. Então quem está dentro do radical está coberto, não vai pegar o sol. Mas o N está do lado de fora. Então ele vai pegar sol. Então a gente fala bem assim, ó, quem estava no sol veio para a sombra. Quem estava na sombra foi para o sol. Então, houve essa inversão. Tá? Então, para transformar de um expoente fracionário para um radical, basta você usar essa metodologia. O cara que estava em cima, que estava exposto, veio para dentro do radical. Ficou escondido. O cara que estava escondido, estava embaixo do outro, ficou para fora, ficou visível. Tranquilo? Sombra, sol, sol, sombra. Pronto, acabou. Essa é a regrinha. Beleza? Então, nós vamos usar essa técnica quando houver necessidade de transformar. Beleza? O A é o radicando, portanto, é um número real. N é um número natural, porque o índice da raiz tem sempre que ser um número natural, não pode ser negativo aqui. E M é um número pertencente ao conjunto dos números inteiros. Aí ele pode ser positivo e negativo, o M. Ok? Exemplo, 4 elevado a 1 sobre 2, galera. Olha só, 1 sol, 2 sombra. Inverte, 2 sol, 1 sombra. Inverteu. Aí, raiz quadrada de 4 é 2. Outro exemplo, 1 sobre 9 elevado a menos 3 sobre 2. Galera, aqui apareceu uma outra situação. O expoente, além de ser fracionário, ele é negativo. Quando eu tiver expoente negativo, indica que eu tenho que fazer a inversão da base. Inversão da base, professor, o que é isso? O que é inverter a base? Inverter a base, gente, é o seguinte. Eu tenho uma fração preto em cima, vermelho embaixo. Inverter a base quer dizer que o que está em cima vem para baixo, o que está embaixo vai para cima. É o famoso troca-troca, tá? Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Isso que é inverter a base. Então, toda vez que eu tiver um expoente negativo, por exemplo, 2/3 elevado a menos 5. Se o expoente é negativo, então o 3 vai para cima, o 2 vai para baixo, e aí o expoente fica positivo. Tranquilo? Eu inverto e troco o sinal do expoente. Beleza? Lembrando que eu tenho que trabalhar com o expoente sempre positivo. E isso quer dizer que toda vez que for negativo, eu tenho que fazer essa inversão. Beleza? Olha só, eu inverti, o 1 veio para baixo, o 9 foi para cima, e aí ficou 3 sobre 2 positivo. Galera, você não
inverte o expoente. Você inverte a base. A base é 1 sobre 9. Então, ficou 9 sobre 1. Ah, professor, o 1 não está aí. O 1 não precisa ser mostrado quando ele estiver no denominador. Certo? Mas se você quiser colocar, não está errado. 9 sobre 1. Não muda nada. Tá? Mas não precisa, só quando for em cima. Então, ficou 9 sobre 1, continua 3 sobre 2, só que agora positivo. Beleza? Aí a gente segue, né? Agora eu transformo isso aqui para uma raiz. O que está em cima vai para dentro, o que está embaixo fica fora. Raiz quadrada de 9 elevado a 3. Aí, isso daqui vai dar, na verdade, você pode reescrever esse camarada assim, ó. O 9, gente, é 3 ao quadrado. O 9 é 3 ao quadrado. Como ele está elevado a 3 aqui, eu vou ter assim, ó. 3 elevado a 2, 3 vezes, ó. 3 vezes. Porque o 9 é 3 ao quadrado. Como ele está elevado à terceira, então é só escrever ele 3 vezes. Aí, ó, veja bem, Giomano, ó. Tudo expoente igual ao índice, então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar isso aqui, 27. Pronto, fecha a conta. Passa a régua, fecha a conta. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Assim dizem nós cuiabanos aqui, galera. Tranquilo? Beleza? Bom, vamos falar das propriedades aqui, ó. Propriedades. Preste bastante atenção nisso daqui, galera, que as propriedades é a base da operação de radicais. O que eu posso e o que eu não posso fazer com radicais? Bom, na multiplicação, posso multiplicar um radical com outro radical, professor? A resposta é sim, você pode, mas em algumas circunstâncias. Em outras, você vai ter que, de repente, fazer outras operações para só posteriormente efetuar a multiplicação. Mas quando você tiver multiplicação de radicais com índices iguais, índices, é esse camarada aqui, ó, n e n. Para multiplicar radicais e para dividir radicais, a única coisa que eu preciso é que os índices sejam iguais. Só isso. Então, se os índices são iguais, eu conservo o índice e multiplico os radicandos. O valor que está aqui vezes o valor que está aqui e coloco dentro de um radical só. Tranquilo? Exemplo, raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 3. Isso aqui vai ser raiz quarta de 2 vezes 3, que dá 6. Pronto, está resolvido. Se eu tiver a divisão de radicais com índices iguais, tranquilo. Posso fazer a divisão? Posso. Posso colocar tudo dentro de um radical só. Então, isso aqui vai ser uma raiz do radicando de cima pelo de baixo. Ó, raiz n de a sobre b. É claro que o b, por estar no denominador, não pode ser zero. É a única condição. Beleza? Exemplo, raiz cúbica de 6 dividido por raiz cúbica de 2. Então, isso aqui é raiz cúbica de 6 dividido por 2. Aí você faz a divisão, 6 por 2 dá 3, resultado, raiz cúbica de 3. Tranquilo? Então, você pode colocar dentro do mesmo radical. Outra propriedade, quando eu tiver um radical elevado a um expoente. Galera, o expoente de fora, ele tem que multiplicar o expoente de dentro aqui. Como o expoente dele não apareceu nada, quando não aparece nada é 1, então eu vou multiplicar esse m por esse cara que está aqui, ó. M vezes 1 é m. Então vai ficar raiz n de a elevado a m. Se acaso esse m for igual ao índice, se acaso ele for igual ou múltiplo, você pode simplificar esses dois valores aqui e dar a resposta final também, tá? Exemplo, ó. Raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Então, esse 2 entra aqui para dentro. Vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ou simplesmente raiz cúbica de 4, porque 2 ao quadrado é 4. Quando eu tiver raiz de outra raiz, professor, eu já vi essa parada e fiquei super assustado. Galera, não se assuste. Raiz de outra raiz, basta multiplicar os índices. Então, um é n, o outro é m, eu posso reescrever isso aqui assim, ó, n vezes m.
Então, vai ficar uma raiz só, cujo índice é o resultado do produto dos dois índices das duas raízes. Professor, e se eu tiver 3, índice A, índice B e índice C? Vai ficar um índice só, resultado do produto de A vezes B vezes C. Multiplica todos eles. Quantos tiverem, tá? Exemplo, ó. Raiz terceira de raiz quinta de 3. Eu posso simplesmente substituir por uma raiz só e multiplicar 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar raiz 15 de 3. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Raiz de raiz. Bom, gente, agora que a gente já sabe as principais propriedades, vamos fazer as operações aí. Operações com radicais. 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Adição e subtração, primeiramente. Quando temos radicais semelhantes em uma adição algébrica, podemos reduzi-lo a um único radical, somando os fatores externos desses radicais. Fatores externos. Então, regra número 1. Para somar radicais, vamos falar primeiro de soma. Somar ou subtrair radicais, você só pode fazer se acontecer duas coisas. O índice do radical tem que ser igual e o radicando tem que ser igual. Vou repetir. Você só pode somar ou subtrair radicais que tenham o mesmo índice e o mesmo radicando. Professor, se o índice ou se o radicando for diferente, eu não posso fazer a soma? A resposta é sim. Você não pode somar, tá? Você não pode, porque eles não são considerados termos semelhantes. Então, exemplo aqui, ó. Quem é esse cara aqui? Raiz quadrada de 3. Não aparece nada 2. Quem é esse cara aqui? 4 vezes raiz quadrada de 3. Quem é esse cara aqui? Menos 2 vezes raiz quadrada de 3. Então, observem que aqui eu tenho raiz de 3, aqui eu tenho raiz quadrada de 3 e aqui eu tenho raiz quadrada de 3. Elas são iguais? São. Então, eu posso fazer a operação entre elas. E aí, de acordo com a regra, para fazer essa operação, basta eu fazer o quê? Fazer a soma dos fatores externos desses radicais. Quem são os fatores externos? Quem está acompanhando essa primeira raiz quadrada de 3? Qual é o número, o coeficiente que está junto com ele aqui? Professor, não tem nenhum. Se não tem nenhum valor aqui, é porque é o número 1. Toda vez que não aparecer nada, é 1. Qual é o número que está junto com esse segundo aqui? É o mais 4. Qual é o número que está junto com esse terceiro aqui? É o menos 2. Então, eu tenho uma situação assim, ó, gente. Eu tenho 1 mais 4 menos 2. E o que dá isso? 4 mais 1, 5. 5 tira 2, 3. Então, a resposta vai ser 3 raiz quadrada de 3. E repete a raiz que é igual. Eu faço a operação dos agentes externos, somando ou subtraindo, o resultado que der, eu acrescento a raiz de 3 junto com ele. Pronto, está resolvido o exercício. Então, eu poderia deixar assim, ó. Uma outra coisa que a gente faz, que também facilita muito a compreensão, é o seguinte. Como todos têm raiz igual, considere isso como se fosse um x, gente. No lugar de raiz de 3x, olha só como que ficaria, ó. Substituir a raiz por x, por uma letra qualquer. Aí fica mais fácil, porque você está acostumado com esse tipo de equação. Então, 1 mais 4, 5, 5 tira 2, 3x. Se é 3x, então é 3 raiz de 3, já que eu disse que x vale raiz de 3. Olha como fica fácil de resolver quando eu substituo por uma letra. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. 2 raiz quinta de 3 mais 3 raiz quinta de 3 menos 2 raiz quinta de 3. Considerando que tudo é igual, ó, raiz quinta de 3,
Então, é como se eu chamasse ela de uma letra qualquer. Vou chamar de Y. Beleza, ó, 2Y mais 3Y menos 2Y. Olha só, 2Y tira 2Y. Então, um elimina o outro. Mais e menos, sobrou quem? 3Y. Mas Y vale raiz quinta de 3. Então, 3 raiz quinta de 3. Está aqui a resposta. Simples. Substitui por uma letra toda vez que for tudo igual. E aí soma ou subtrai de acordo com a operação algébrica. Beleza? Então fica a dica lá que aí, ó, bem facinho de nós fazermos essa operação. Professor, e se não for igual? Se não for igual, você não pode somar. Só pode somar se for igual, gente. Tá? Se for diferente, não pode. Olha só. Eu tenho aqui raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. Professor, eles não são iguais. Eu só posso fazer igual com igual. Então, eu posso fazer assim, ó, chamando raiz quadrada de 2 de x, eu teria 4x menos 2x. Chamando raiz quadrada de 5 de y, eu teria mais 3y menos 6y. Beleza. X eu faço com x, y eu faço com y. Então, eu tenho aqui, ó, 4 menos 2, isso aqui vai me dar 2x. 3 menos 6, isso aqui vai me dar menos 3y. Então, a resposta seria 2x menos 3y. Mas, espera aí, quem eu chamei de x? Raiz quadrada de 2. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 2 menos quem eu chamei de y? Raiz quadrada de 5. 3 raiz quadrada de 5. Então, está aqui a resposta. 2 raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 5. E aí, professor, não dá para substituir, subtrair? Não. A não ser que você substitua o valor da raiz quadrada de 2 e da raiz quadrada de 5. Aí multiplica primeiro, depois subtrai. Aí tudo bem. Mas caso o exercício não dê esses valores, para-se aqui. Acabou. Tranquilo? Beleza. Só para mostrar que nós não vamos fazer operações quando não for igual, tá? Vamos lá, continuando. Multiplicação e divisão, professor. Como que eu faço a multiplicação e a divisão de radicais? Agora aqui nós vamos ter 3 casos, tá? 3 situações. Primeiro caso, os radicais têm raízes exatas. Quando isso acontecer, exemplo, nós vamos extrair a raiz e multiplicar ou dividir. Exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 16 vezes raiz cúbica de menos 8. Galera, raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque menos 2 vezes menos 2, 3 vezes dá menos 8. Então, eu extraí a raiz de 16, extraí a raiz quadrada de menos 8 e agora eu multiplico 4 vezes menos 2, menos 8. Pronto, está resolvido. Divisão, vamos ver um exemplo. Raiz quadrada de 81 dividido por raiz cúbica de 27. Raiz quadrada de 81, o número que multiplicado por ele mesmo dá 81 é o 9. Raiz cúbica de 27, o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27 é o 3. Então, vai ficar 9 sobre 3. E 9 dividido por 3 é 3. Então, está aqui, ó. Respondi. Certo? Então, se existe a raiz, eu resolvo a raiz e multiplico ou divido. Beleza. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, gente, é quando os radicais têm o mesmo índice. Tá? Devemos conservar o índice e multiplicar ou dividir os radicandos, simplificando sempre que possível o resultado obtido. Agora, eles têm o mesmo índice, mas não é uma raiz exata. O que vai acontecer? Olha só. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. O que vai acontecer é que aqui vai ficar raiz quadrada, repete, 3 vezes 5, portanto, raiz quadrada de 15. Se fosse uma divisão,
Uma outra multiplicação aqui. 2 raiz quadrada de 2 vezes 3 raiz quadrada de 5. Fatores externos com fatores externos. Portanto, eu tenho 2 vezes 3. O elemento da raiz com o elemento da raiz. Então, raiz de 2 vezes 5. O radicando do primeiro vezes o radicando do segundo. Isso aqui vai ser igual. 2 vezes 3, 6. Raiz de 2 vezes 5, 10. 6 raiz de 10. Pronto, está resolvido. Se acaso for uma divisão, ó, raiz cúbica de 20 dividido por raiz cúbica de 10. Então, isso aqui vai ficar uma raiz só, 20 dividido por 10. Porque são iguais. Aí eu divido só os radicandos. É a propriedade lá da radiciação. Isso vai ser igual a raiz cúbica, 20 dividido por 10, 2. Acabou. Se dá para dividir, eu divido. E se não desse, deixava sob fração. Tranquilo? Beleza, né, galera? Terceiro caso, quando eles têm índices diferentes, tá? Então, agora eu vou ter uma raiz com índices diferentes. Quando isso acontecer, galera, eu não posso fazer a multiplicação entre eles direto. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quarta de 2. Observe que o índice aqui do primeiro é 2, o índice do segundo é 4. Quando isso acontecer, eu vou ter que fazer o MMC. MMC. Professor, mas o MMC entre quem? Entre os índices. Eu só posso, veja bem, gente, vou repetir aqui, eu já falei isso na propriedade, mas tem que ficar muito claro. Eu só posso multiplicar ou dividir radicais que tenham o mesmo índice. Esta é a exigência sine qua non, sem a qual ou não você não pode fazer. Tá? Ou são iguais e você faz a operação, ou não são iguais e você não faz a operação. Tranquilo? Você só pode fazer se for igual. Professor, mas não sendo iguais, eu posso torná-los iguais? Pode. Através desse processo que eu vou ensinar agora. Faz-se o MMC entre os índices, no caso aqui 2 e 4. O MMC de 2 e 4 é o número, é o divisor comum, é o menor divisor comum ou múltiplo comum deles. Entre 2 e 4 é o próprio 4. Beleza? Então, esse é o MMC de 2 e 4. O que eu faço, então? Eu vou pegar e vou colocar as duas raízes no mesmo índice, ó. 4 vezes 4. Olha só, o que eu fiz? Eu escrevi a primeira, agora com índice 4, e escrevi a segunda, que já era 4, então continua com 4. Agora, o que vai acontecer? Os radicandos não mudam. 3 e 2, 3 e 2. O que vai mudar, professor? Vai mudar o expoente deles. Tá? Poderá ou não mudar. Vamos lá. Agora, depois que você encontrou um índice comum, você vai pegar o valor que está aqui e vai dividir pelo valor que está aqui. Ó. O índice do 3 qual é? 2. 4 dividido por 2 dá 2. Qual é o expoente do 3 aqui? Quando não aparece nada é 1. O resultado dessa divisão você multiplica pelo expoente aqui de dentro. Então, ó, 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 1, 2. Agora, com o outro aqui, ó, 4 dividido por 4 dá 1. E o expoente é 1. 1 vezes 1 continua sendo 1. Então, beleza. Aqui vai ficar 3 ao quadrado e aqui vai ficar 2 e a raiz passou a ser o mesmo índice. Resposta final, então isso aqui vai ser igual a raiz quarta, agora eu posso multiplicar. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. 9 vezes 2, 18. Então pronto, raiz quarta de 18. Beleza? Então olha só, eu tenho que transformar para o mesmo índice para poder fazer a operação. Uma divisão aqui, ó. Raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 3. Então, a regra é o seguinte.
eu posso colocar eles no mesmo radical? Posso, desde que o índice seja igual. Então, para fazer o índice ser igual, eu tenho que tirar o MMC de 2 e 3. Por que de 2 e 3? Porque aqui o índice é 2 e aqui o índice é 3. Entre 2 e 3 é 6. O MMC. Então, aqui vai virar 6. Aí eu pego esse índice novo, que é o MMC, divido pelo índice anterior. 6 dividido por 2, 3. Multiplica pelo expoente aqui, é 1. 3 vezes 1, 3. Então, eu vou ter 2 elevado à terceira. Dividido, agora eu vou fazer o outro. 6 dividido por 3 dá 2. Vezes o expoente, 2 vezes 1, 2. 2 elevado a 2. Então, eu tenho raiz sexta de 2 à terceira dividido por 2 ao quadrado. Bom, divisão de potência de bases iguais, conserva a base e subtrai o expoente. 3 tira 2, 1. Então, a resposta vai ser 2 elevado a 1, que não precisa. Então, fica a raiz sexta de 2. Não precisa colocar 1 aqui. Se você quiser colocar, tudo bem, mas não há necessidade. Resposta, raiz sexta de 2 elevado a 1. Porque aqui eu subtraio o expoente, 3 com 2. Aí vai sobrar 1. Divisão de potência de bases iguais. 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado a 2. Isso aqui é igual a 2. Certo? Beleza? Pronto, respondemos aí. Tranquilo, galera? Bom, gente, essas são as operações que envolvem radicais aqui, tá? As operações fundamentais, que é a base para a gente resolver aí os exercícios. Então, vamos lá agora falando de exercício, nós temos o seguinte, ó. Primeiro exercício nosso aqui, banca Quadrix, assistente administrativo júnior. Supondo que o índice pertença ao conjunto dos números naturais, o índice, é o N aqui, ó, e que o radicando e a raiz pertençam ao conjunto dos números reais, então esse cara e esse pode ser qualquer número real, assinale a alternativa correta. Vamos lá, ele nos deu 5 alternativas aqui. Para qualquer índice, não haverá possibilidade do radicando ser negativo? Veja bem, ele falou para qualquer índice, não haverá possibilidade do radicando ser negativo, quer dizer, esse cara nunca vai poder ser negativo dependendo do independente do índice? Resposta errada, porque a gente acabou de ver que se o índice for ímpar, o radicando pode ser negativo. Ele só não pode ser negativo se for par. Então, essa primeira resposta está cancelada. Ele quer que a gente marque a correta. A segunda, para qualquer índice, o radicando será maior que a raiz, ou seja, independente do valor desse cara, o A será maior que o B, gente. O radicando será maior que a raiz. Também não é verdadeiro isso. Para que isso seja verdadeiro, o radicando tem que ser um número inteiro. Aí, se ele for um número inteiro, ele sempre será maior que a raiz. Mas, se ele for um número fracionário, por exemplo, 1 sobre 4. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Se eu tiver 1 sobre 4, gente. Por exemplo, raiz quadrada de 1 sobre 4. Quanto que é isso aqui? Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, raiz quadrada de 1 sobre 4 é 1 sobre 2. E você observa que 1 sobre 4, que é o radicando, ele é menor que 1 sobre 2, ele não é maior. 1 sobre 4 é 0,25. E 1,2 é 0,50. Então, 0,25 é menor que 0,50. 1/4 é menor que 1 sobre 2. Então, observe que quando eu tiver uma fração, isso não será verdadeiro. E o meu radicando pode ser fracionário. Então, não é A, não é a B. A C, para um índice par, então agora é par aqui. O radicando e a raiz serão sempre positivos? Exatamente, gente. Se aqui for par, obrigatoriamente o radicando tem que ser positivo e automaticamente isso vai fazer com que a raiz seja positiva também.
Tá? Então, letra C é a resposta correta. Aí na letra D, por que não é? Para um índice ímpar, o radicando e a raiz poderão ter sinais diferentes? Não. Se aqui for ímpar, o mesmo sinal de dentro é o de fora. Se aqui é negativo, lá é negativo. Se é positivo, é positivo. Então, não é diferente. E na letra E, a operação ilustrada pelos parâmetros da figura poderá ser reescrita como A elevado a N igual a B? Também errado, não é assim. Na verdade, é B elevado a N é igual a A. É o número que se deve elevar a raiz para ela ser igual ao radicando, é o contrário. Então, está errado da forma como está escrito aqui. Então, resposta correta, letra C. Beleza, galera? Então, aqui, ó, uma questão que exigiu só conhecimento teórico de radiciação. Vamos ver um outro exemplo. Banca Big Advice, Prefeitura de Martinópolis, São Paulo. A alternativa que representa a raiz quadrada do número 3.375 é... Então, o que ele pede para nós fazermos aqui? Eu preciso extrair ou decompor essa raiz para ver qual é a alternativa correta. Pelas alternativas de resposta, já dá para notar que foi feita uma decomposição. Então, eu vou pegar 3.375 e vou dividir esse cara aqui em fatores primos. Bom, primeira coisa, é par? Não, não é par, então não dá por 2. Se não dá por 2, eu vou tentar por 3. Vamos lá ver se dá por 3. 33 vai dar 11, né? O 7 vai dar 2, 15, 5. 1.125. Aí, aqui ainda dá por 3. Eu tenho... Professor, como o senhor sabe que dá por 3? É só você fazer os critérios de divisibilidade. O número para ser divisível por 3, a soma dos algarismos que compõem esse número tem que dar um número divisível por 3. Olha só esse de cima. 3 mais 3, 6, mais 7, 13, mais 5, 18. 18 dá para dividir por 3? Dá. Então, esse número dá para dividir por 3. Aí deu 1.125. 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 5, 9. Dá para dividir por 3. Então, esse número vai dar. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 3, 9, para 11, 2, 22 vai dar 7, vai dar sobrar 1, 15, 5, 375. Vamos verificar se dá por 3 ainda. 3 com 7, 10, com 5, 15. Dá para dividir por 3. Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3 para 3, nada. 3 vezes 2, 6 para 7, 1, 15. 3 vezes 5, 15. Fechou. Agora, ó, 1, 2, 3 com 5, 8. 8 não dá para dividir por 3. Então, 125 não dá por 3. Se não dá por 3, eu tento por 5. Vamos lá. 125 dividido por 5 vai dar 25. Todo número que termina em 5 e 0 divide por 5. Então, 25 dá por 5, vai dar 5, 5, 1. Conclusão. Como é uma raiz quadrada, então eu tenho que agrupar de 2 em 2. 2 em 2. 2 em 2. Eu vou colocar os que são iguais. Os que não forem iguais, eu deixo eles de fora. Então, aqui vai ficar, ó, 3 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vezes 5 ao quadrado. O que eu consegui agrupar de 2 em 2 foi esse 3 e esse 5 aqui. Mas sobrou um 5 e sobrou um 3. Então, vai ficar bem assim, ó. Raiz quadrada de 3.375 pode ser escrito como raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 5 ao quadrado. E tudo que tiver ao quadrado sai fora. Então, vai sair fora esse 3, vai sair fora esse 5. Vai ficar 3 vezes 5. Ele sai multiplicando. E quem que sobrou lá dentro, gente? Sobrou esse 3 e esse 5. 3 vezes 5. Conclusão. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. 15 raiz de 15. Resposta à letra B. Pronto. Usando aquele processo que nós ensinamos no início da aula, processo da decomposição. A gente chegou na resposta. Beleza? Se dá um pouquinho mais de trabalho, mas assim, se você entender o método da decomposição, você vai resolver também com muita tranquilidade. Beleza, galera? Olha só esse outro aqui. Prefeitura de Arananguara, Santa Catarina. Considere as proposições. Ele nos deu aqui 4 proposições.
Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de proposições correta. Então, veja bem, eu preciso saber qual delas são corretas. Quantas são corretas? Ele quer saber, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de corretas. Vamos lá, a primeira. Vou analisar ela. Raiz quarta de 32. Bom, eu já sei que 32, a gente já fez isso, é 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5 pode ser escrito como sendo 2 elevado a 4 vezes 2. Certo? 2 elevado a 5, 4, aqui 1 dá 5. Bom, como o expoente aqui é igual, ele sai fora. Então, vai ficar 2 vezes raiz quarta de 2. Assim que deveria ficar. Como que ficou lá? 2 raiz quadrada de 2. Olha só, está errado, porque o índice aqui está errado. O índice tem que ser 4. E lá está 2. Então, a primeira é falsa. A segunda. Vamos lá fazer a conta da segunda. 4.096 raiz cúbica. Galera, se você pegar o 4.096, eu não vou fazer todo aqui, vou só iniciar. E decompor ele por 2, vai dar aqui, ó, 2.048 por 2, vai dar 1.024 por 2, e assim você continua. Você vai encontrar o 2 12 vezes, portanto, vai ficar 2 elevado a 12. 2 elevado a 12 é 4.096. Então, usando essa primeira situação aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 12. Como que eu resolvo, professor, uma situação dessa? 2 elevado a 12 seria você agrupar o 2 de 3 em 3. Ou simplesmente você pode fazer o seguinte. Isso aqui é igual a 2. Basta você dividir o expoente pelo índice. Quanto que é 12 dividido por 3? 4. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 12 é 2 elevado a 4. Tranquilo? Bom, então eu já resolvi a primeira parte. Só que o resultado disso aqui está dentro de uma raiz quadrada. Então, agora eu vou ter aqui uma raiz quadrada de 2 elevado a 4. Usando o mesmo princípio, dividindo o expoente pelo índice, eu vou ter 4 dividido por 2, 2. Então, eu vou ter 2 elevado a 2. Só que ele está dentro de outra raiz quadrada. Então, está dentro de outra raiz quadrada. Aí, dividindo agora o índice daqui com aqui, 2 dividido por 2, 1. Então, resposta 2, verdadeiro. Tranquilo. Beleza. Então, já achei que uma é verdadeira. Uma está correta. Vamos lá. Aqui, essa nem precisa fazer conta, porque é 1. Raiz de 1 é sempre 1. Como expoente, como o índice aqui é 11, então a resposta tem que continuar do mesmo sinal, menos e menos. Raiz de qualquer coisa, de qualquer índice, quando o radicando for 1, vai ser sempre 1. Raiz de índice 1000, do radicando 1, é 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, raiz 11 de menos 1 é menos 1. Tranquilo? Então, essa aqui também é verdadeira. Agora, essa daqui. 3 sobre 4 elevado a menos 2. O que eu falei quando o expoente é negativo? Eu tenho que inverter a base. Ou seja, o 4 vai para cima, o 3 vem para baixo. Isso vai ficar 2 positivo ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, mas é 16 sobre 9 e não 9 sobre 16, então é falso. Conclusão, eu só tenho 2 corretas, né? A 2 e a 3. Essa é a resposta. Beleza? Letra D. Beleza? E assim, chegamos ao final da nossa aula, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Um forte abraço, que Deus abençoe. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau.